103. A lenda que você vive. Observe como eles existem. Testemunhe como se contorcem, como se recusam à rendição. Os humanos se agarram às rochas com o vigor de qualquer vinha de rochar. Reflexões de El no primeiro dos 10 dias finais. Ele chegou, disse Teft, encolhendo-se e movendo-se com a multidão no átrio. Com um manto sobre o uniforme, ele não atraía qualquer atenção. Descobrira que, na maioria das vezes, era assim. Caladinho atraía o olhar de todos, mesmo quando estava vestido em farrapos. Era esse tipo de homem. Mas Teft, ele tinha uma aparência esquecível. Com aquele manto, não passava de mais um trabalhador guiando a filha. Com, a, com sorte, Lift manteria a cabeça baixa para que o capuz do manto obscurecesse suas feições. Caso contrário, alguém poderia se perguntar por que a filha dele se parecia tanto com uma certa radiante encrenqueira que estava sempre arrumando problemas na torre. Por que ele demorou tanto? Sussurrou Lift, enquanto os dois se esgueiravam próximo à parede do átrio, fingindo estar assustados com a súbita movimentação das pessoas que abriam caminho para Caladin e o perseguidor. O garoto gosta de fazer uma cena, comentou Taft. Mas raios. Era difícil não se sentir inspirado ao olhar para Caladin, emoldurado pela entrada, no uniforme azul bem cuidado de cabelo solto, com as cicatrizes visíveis e nítidas na testa. Olhos intensos que transpassariam a tempestade mais escura. Você agiu bem com aquele ali, Taft, pensou ele, dando a si mesmo permissão de sentir um pouco de orgulho. Arruinou a própria vida, mas agiu bem com aquele ali. Fendorana sussurrou palavras de conforto no seu ouvido. Havia se encolhido a pedido dele e estava sob seu ombro. Taft assentiu ao ouvir as palavras. Se sua família não houvesse se envolvido com os esperantes, ele não teria sabido como ajudar Caladin quando foi necessário. E então o espinho negro provavelmente teria morrido, e eles não teriam encontrado a torre. Então, talvez fosse hora de deixar para trás o que havia feito. Avançaram cuidadosamente ao longo da parede rumo à enfermaria. Que raios o levassem a se ter uma esplena ao seu lado não era a melhor coisa que já lhe acontecera, fora a ponte 4. Ela podia ser meio rude às vezes, mas isso fazia dos dois uma boa combinação. Ela também se recusava a aceitar as desculpas dele, mas isso fazia dos dois uma combinação melhor ainda. Caladin começou a lutar e tudo que Taft pôde fazer foi lhe desejar boa sorte. O rapaz ficaria bem. Taft simplesmente tinha que fazer sua parte. Esperaram para ver se os guardas na enfermaria sairiam com a confusão, e graças aos deuses isso aconteceu. Infelizmente, um deles permaneceu por ali, olhando boquiaberto para a batalha, mas pelo jeito, determinado a permanecer no posto. Um régio em forma tempestuosa também, para o azar de Taft. Ainda assim, ele e Lift conseguiram se aproveitar da pressão da multidão, fingindo que eram civis confusos. Talvez aquele soldado em forma tempestuosa deixasse que se escondessem na enfermaria. Mas o régio na porta gesticulou com a mão de modo indiferente, ordenando que fugissem para outro lugar, assim como fez com outras pessoas que haviam considerado a enfermaria um abrigo conveniente, de modo que Taft e Lift não atrairiam a atenção indevida. No átrio, as pessoas gritavam enquanto o caladinho perseguidor lutavam. Celestiais assistiam a batalha no ar, com as longas caudas pendendo feito cortinas, deixando a atmosfera surreal. De fato, os olhos de todo mundo estavam fixados no combate. Então, Taft pegou o guarda-régio pelo braço. Aqueles régios abrigavam um relâmpago cativo que perpassava o corpo deles. Então Taft sentiu um choque. Ele gritou e sacudiu a mão, recuando, enquanto o soldado na forma tempestuosa se voltava para ele com um ar irritado. Por favor, Luminobre, o que está acontecendo? Perguntou Taft. Enquanto o régio se concentrava nele, Lift se esgueirou por trás e entreabriu a porta.
Vá embora, disse o régio. Não incomode. Teft avançou contra o cantor, agarrando-o pela cintura e empurrando-o para trás através da porta aberta. Os poderes do régio lançaram outro choque através de Teft, mas, na confusão, foi possível jogá-lo no chão e aplicar-lhe uma chave de estrangulamento. Lift fechou a porta com um estalo e esperou, ansiosa, enquanto Teft se esforçava para manter a pressão na garganta da criatura. Ele sugou toda a luz das tempestades que tinha, mas sentiu o poder da forma tempestuosa aumentar. A pele da criatura crepitando com relâmpago vermelho. Cura, disse Teft. Lift pulou para perto e pressionou a mão contra a perna dele assim que o soldado, de forma tempestuosa, emitiu um raio direto através de Teft para o chão. O barulho foi inacreditável. Teft sentiu uma dor ardente, como se houvesse decidido usar seu estômago para construir uma fogueira. Mas ele se conteve e Lift o curou. Até conseguir rolar para o lado e usar a luz das tempestades para grudar o régio ao chão, o que permitiu que mantivesse a pressão e resistisse aos choques que se seguiram, menos potentes que o primeiro. Por fim, o corpo do régio afrouxou, inconsciente. Teft bufou e se levantou, embora tenha precisado desgrudar as roupas do chão. Tormentosa a luz das tempestades. Ele olhou para baixo e descobriu que a frente da camisa havia sido queimada. Olhou de lado para a Fendorana, que voltara ao tamanho normal. Ela cruzou os braços, pensativa. O que foi? Perguntou ele. Seu cabelo está em pé, observou ela. Então abriu um largo sorriso. Parecia uma garotinha quando fazia aquilo, e ele não pôde deixar de abrir um sorriso também. Mexa-se, cede a porta, ordenou ela. Certo, certo. Teft se aproximou e infundiu o umbral da porta com luz das tempestades. Alguém poderia ter escutado aquele raio. Lift, vamos logo com isso. Quero esses radiantes de pé e recebendo ordens mais rápido do que uma flecha cai. Ele olhou para a Fendorana, de pé ao seu lado e olhando para o seu rosto. Nós conseguimos. Temos que colocá-los de pé, pegar a família de Cal e sair daqui. Pela janela? Perguntou ela. Do lado de fora da janela voltada para leste, havia uma queda íngreme de centenas de metros. Teft se considerava razoavelmente bom em descer em escaladas, até onde todo mundo teria que ir, até que seus poderes de radiante voltassem. Ele temia que os celestiais descobrissem antes disso e fossem atrás deles. Bem, consultaria os outros quando estivessem despertos. Teft deu as costas para a porta agora selada para inspecionar a sala e o progresso de Lift. Onde estava o cirurgião e sua... Lift gritou. Ela saltou para trás enquanto um dos corpos do chão emergia sob o lençol. A figura, vestida toda de preto, brandiu uma espada fractal contra ela. Lift quase conseguiu escapar, mas a espada acertou nas coxas, cortando com a graça de uma enguia. Lift desabou com as pernas incapacitadas pela espada. A figura de preto deu as costas para ela e, fulgurando com luz das tempestades, se concentrou em Teft. Bochechas encovadas, nariz proeminente e olhos brilhantes. Moash. Kaladin não fugiu. Sabia o que o perseguidor faria. De fato, a criatura agiu como em todas as ocasiões anteriores. Deixou para trás uma casca e voou em uma faixa de luz na direção de Kaladin para travar uma luta corpo a corpo. Uma casca já se fora. O perseguidor tinha mais duas até que ficasse aprisionado na própria forma e precisasse fugir ou encarar Kaladin e se arriscar a morrer. Kaladin ficou parado e deixou cair a lança, disposto a lutar corpo a corpo. Virou-se no último momento e segurou as mãos do perseguidor, que se ia estendendo na sua direção. Pulsando com luz das tempestades, Kaladin segurou os pulsos dele. Raios. A criatura era mais forte, mas Kaladin não ia fugir ou se esconder. Não dessa vez. Dessa vez, ele só precisava dar tempo a Teft e Lift. Além disso, havia descoberto algo durante a luta anterior dos dois.
Aquela criatura não era um soldado. Desista, homem insignificante. Sou como a tempestade que se aproxima, impossível de deter. Vou persegui-lo para sempre, disse o perseguidor. Ótimo, respondeu Caladinho. Que bravata! Exclamou o perseguidor, gargalhando. Ele conseguiu enganchar o pé de Caladinho e então usou sua força superior para empurrá-lo para o chão. O melhor que Caladinho pôde fazer foi segurá-lo e puxá-lo para baixo também. O perseguidor deu uma joelhada na sua barriga, então torceu o corpo para aplicar uma chave. Como é tolo! Caladinho se contorceu e escapou por pouco de uma imobilização. Se voava ao redor. Enquanto o perseguidor tentava uma chave, Caladinho virou o corpo e o encarou nos olhos, então sorriu. O perseguidor rosnou e se reposicionou para pressionar Caladinho contra o chão usando os ombros. Eu não tenho medo de você, mas você vai ter medo de mim, disse Caladinho. Loucura, retrucou o perseguidor. A morte certa fez com que sua mente frágil cedesse à insanidade. Caladinho grunhiu as costas contra a pedra fria e usou as duas mãos para afastar a mão direita do inimigo. Não tirou os olhos do deles. Eu matei você e vou matá-lo de novo. Toda vez que você voltar para me caçar, eu vou matá-lo de novo, declarou Caladinho. Eu sou imortal, rosnou o perseguidor. Mas seu tom já não estava tão confiante. Não importa. Já ouviu o que as pessoas dizem a seu respeito. Sua vida não é o sangue nas suas veias, mas sua lenda. E cada morte destrói um pouco mais essa lenda. Toda vez que eu o derrotar, você vai ficar arrasado. Até que não seja mais conhecido como o perseguidor, mas como o derrotado. A criatura que, por mais que tente, nunca poderá vencer a mim. Caladinho estendeu a mão para baixo e ativou o dispositivo de Navani no cinto. Então pressionou a pegada que deixava cair o peso. Foi como se alguém houvesse subitamente amarrado uma corda na sua cintura e o afastado do perseguidor, deslizando-o através do chão do átrio. Ele desativou o dispositivo, então rolou para ficar de pé, encarando o inimigo a uma curta distância. Seal se posicionou ao seu lado, com um olhar agressivo para o perseguidor, em uma perfeita imitação da postura de Caladinho. Então, juntos, os dois sorriram e Caladinho sacou o bisturi. Moashi chutou o lift contra a parede e ela caiu de modo frouxo aos tropeços. Não se mexeu depois disso. Moashi empunhou uma espada e voou na direção de Teft, focado. Teft se amaldiçoou pela própria tolice. Havia focado em se livrar do régio na porta. Devia ter procurado sinais de estranheza. Olhando com atenção, avistou os pais e o irmãozinho de Cal amarrados e amordaçados através de uma abertura na cortina de pano nos fundos. A verdadeira armadilha não estava lá fora, com o perseguidor. Estava ali dentro, com um inimigo muito mais mortal. Um homem que fora treinado para a guerra pelo próprio Caladinho. Olá, Teft, disse Moash com uma voz baixa, pousando diante das fileiras de pessoas inconscientes no chão. Como estão os homens? A salvo de você, disse Teft, livrando-se do seu manto e desembainhando a longa faca que escondera por baixo. Não era possível atravessar discretamente uma multidão com uma lança, infelizmente. Nem todos, Teft, retrucou Moash. Havia uma sombra no rosto dele, apesar das muitas esferas da iluminação da sala. Moash investiu contra Teft, que recuou, passando cuidadosamente por cima do corpo do régio inconsciente. Perto da porta havia um espaço sem radiantes caídos em que pisar. De início, tudo que Moash fez foi abrir um saco e jogar algo pelo chão. A areia preta? Mas que danação era aquilo? Teft brandiu sua arma com um fendorano ao lado. Mas a faca parecia minúscula comparada à arma de Moash. A espada de honra do assassino. Aquela que matara o velho Gavilar. Ela parecia perversa na mão de Moash, mais curta do que a maioria das espadas, porém guiada de modo ágil e deliberado.
Não era uma arma para eliminar grandes monstros de pedra. Era uma arma para matar homens.